Já pensou em resolver uma questão trabalhista de um jeito mais rápido assim, sem precisar ir de cara para a justiça? Pois é, ali prevê um caminho para isso. Mas será que ainda está valendo mesmo? Vamos falar hoje das comissões de conciliação prévias, as famosas CCPs. Elas estão lá na CLT, sabe? A ideia aqui é desvendar o que são essas comissões, como elas se organizam, como operam e principalmente qual a relevância delas hoje em dia, né? Especialmente depois de umas decisões importantes aí nos tribunais. Vamos mergulhar nos artigos 625A até o 625H da CLT para entender esse mecanismo. Então, para começar, o que exatamente são essas CCPs? O artigo 625A fala que são órgãos criados por empresas e sindicatos. Isso, e com uma característica essencial: a composição é paritária. Metade representante dos empregados, metade dos empregadores. Igualzinho. Ah, paritária, certo, meio a meio. Exato. E o objetivo é tentar a conciliação em conflitos individuais de trabalho. E tem uma flexibilidade também, né? Podem ser formadas por um grupo de empresas ou até ter um caráter intersindical. Entendi. E como a estrutura interna delas? Principalmente na empresa. Olha, o artigo 625-B detalha isso bem. Na empresa tem que ter no mínimo 2 e no máximo 10 membros. Metade, como a gente disse, indicada pelo empregador. A outra metade é eleita pelos empregados mesmo, em voto secreto, e o sindicato fiscaliza essa eleição. Voto secreto, ok. Sim. E tem o mesmo número de suplentes. O mandato é de 1 ano e pode ter uma recondução só. Certo. E tem um ponto bem importante no parágrafo primeiro desse artigo: a estabilidade. Ah, estabilidade. Isso é crucial. Com certeza, os representantes dos empregados, titulares e suplentes, ganham estabilidade no emprego, não podem ser demitidos sem justa causa até 1 ano depois que o mandato acabar. Uhum. Uma garantia para poderem atuar, né? Exatamente. Salvo, claro, se cometerem falta grave. Aí a história é outra. E só para esclarecer, essa pessoa não para de trabalhar, não. Ela continua na função normal dela. Ah, bom saber. Só se afasta quando é chamada para atuar como conciliadora mesmo. E esse tempo conta como se estivesse trabalhando normalmente. Se a CCP for no sindicato, aí as regras ficam definidas em convenção ou acordo coletivo. Perfeito. Agora, vamos ao ponto que talvez seja o mais polêmico ou que mudou, né? A obrigatoriedade. O artigo 625-D, na versão original, dava a entender que era preciso passar pela CCP primeiro se ela existisse ali na região. Era isso mesmo. Pois é, era essa a leitura inicial. Só que aí, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou na história. Com base no direito de acesso à justiça, que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, o STF analisou umas ações, as ADINs, 2139, 2160, 2237. Sim, lembro dessas ações. E a decisão foi clara. A passagem pela CCP é facultativa. O trabalhador pode escolher. Ele não é obrigado a tentar a conciliação na CCP antes de procurar a Justiça do Trabalho. Ah, então mudou tudo. Isso é fundamental. O acesso à justiça não pode ser barrado. Exatamente. Virou uma opção, uma ferramenta à disposição, mas não uma condição para entrar com a ação. Faz todo sentido. E se a pessoa escolher ir pela CCP, como funciona o procedimento lá dentro? É um processo até que simples. A pessoa formaliza a reclamação, pode ser por escrito ou ditando lá na hora mesmo, fica registrado a termo. Aí a comissão marca a sessão de conciliação. Uhum. Se der acordo, ótimo, todo mundo assina um termo. Se não houver acordo, a pessoa recebe uma declaração dizendo que a tentativa foi feita, mas não deu certo. Tá tudo nos parágrafos de 625-D. E se tiver mais de uma CCP no lugar, tipo da empresa e do sindicato? Aí o parágrafo 4º diz que o interessado escolhe qual delas procurar primeiro. Tem essa liberdade. Legal. E se o acordo for fechado na CCP, qual a força desse acordo? Ele vale mesmo? Vale e muito. O artigo 625-E explica isso. O termo de conciliação, assinado por todo mundo, trabalhador, empregador, membros da comissão, é um título executivo É extrajudicial. título executivo extrajudicial. O que isso significa na prática? Significa que ele tem força para ser cobrado na Justiça do Trabalho de forma mais rápida se não for cumprido voluntariamente. É quase como uma sentença para aquele assunto específico que foi acordado. Entendi. Mas esse acordo, ele quita tudo? Qualquer dívida trabalhista que existia?
Opa, aí tem um detalhe importantíssimo no parágrafo único do 625-E. Muita atenção aqui. Qual detalhe? O acordo tem, sim, eficácia liberatória geral sobre o que foi discutido ali. Ele quita as verbas daquele contrato, porém a lei diz, exceto quanto às parcelas que forem expressamente ressalvadas no termo. Ah, as ressalvas, ou seja, Ou seja, se no acordo ficou combinado o pagamento de horas extras, mas está escrito lá, este acordo não abrange o pedido de adicional de insalubridade, essa questão da insalubridade continua em aberto, pode ser discutida depois. O que não estiver ressalvado, considera-se quitado. Tem que ler com muita atenção. entendido. É crucial verificar o que está fora do acordo. E sobre prazos, tem algum prazo para a CCP agir? E a prescrição, como fica? Sim, tem prazos. O artigo 625-F diz que a CCP tem 10 dias para realizar a sessão de conciliação, contados a partir do momento em que foi provocada. Se passar esses 10 dias e a sessão não acontecer, a comissão já pode emitir aquela declaração de tentativa frustrada. 10 dias, ok. E sobre a prescrição, o artigo 625-G traz uma regra muito relevante. Procurar a CCP suspende o prazo prescricional. Suspende, não interrompe? Suspende. Isso significa que o prazo para de contar enquanto a conciliação está sendo tentada. Depois que sai a declaração de tentativa frustrada, ou quando acaba o prazo de 10 dias sem a sessão, o prazo prescricional volta a correr, mas só pelo tempo que ainda faltava. Ah, entendi a diferença. Isso é ótimo para o trabalhador, para não perder o direito pelo tempo que levou tentando o acordo. Exatamente, é uma proteção importante. E só para fechar a parte da lei, o artigo 625-H menciona rapidamente os núcleos intersindicais de conciliação trabalhista, dizendo que as regras das CCPs se aplicam a eles também, no que couber, desde que mantenham a paridade e tal. Perfeito. Então, resumindo os pontos-chave que a gente viu. As CCPs existem, são paritárias, mas a passagem por elas é facultativa. Uma escolha por decisão do STF. Isso. Se houver acordo lá, ele tem força de título executivo, mas é vital checar as ressalvas, o que ficou de fora. Fundamental. E um benefício importante é que acionar as CCPs suspende a contagem da prescrição. Certo. Exatamente, suspende o prazo. Ótimo. Compreender esses mecanismos é muito importante no dia a dia das relações de trabalho, né? Fica até uma reflexão. Será que essa ferramenta, agora voluntária, ainda é bastante usada? Será que empresas e trabalhadores veem valor estratégico nela hoje? Bom, manter-se informado é sempre o melhor caminho. Por isso, convidamos quem nos ouve a se inscrever no canal e a compartilhar esta análise. Assim, mais pessoas podem conhecer melhor as comissões de conciliação prévia e como elas funcionam hoje.